Fala galerinha, beleza? E aí galera, quanto tempo, saudades? Ó, hoje a gente vai falar sobre espontaneidade. Espontaneidade, reações de oxidação, né? Beleza. Então, vinheta, aparece aí. Vai, vinheta! Tá. Antes de começar essa aula, lembre-se de, no final da aula, só no final da aula, acessar o pioler.com.br para você fixar melhor o conteúdo dela, né? Isso Use mesmo. o nosso cupom. Química Simples, tudo junto. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, você pode ter mais informações. Exatamente. Então vamos falar sobre uma reação ser espontânea? Vamos? Ou não? Vamos sim. Beleza, você quer começar? Vamos começar então. Vai lá. Vai. Deixa eu começar aqui. Tá. Tá. Fala galerinha, beleza? Saca só, a gente vai ter que entender a espontaneidade de uma reação oxirredução. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre a energia livre de Gibbs. Nossa, quase que não sai. Energia livre de Gibbs. Essa energia é a energia total de um sistema em que ela é dissipada de alguma forma ou perdida de algum meio, de alguma maneira em que não é totalmente aproveitada no sistema. O que eu quero que você entenda? Que essa energia livre de Gibbs, como às vezes na física isso é um pouquinho mais complicado, ou até propriamente na química é um pouquinho mais complicado, como a gente entende de energia livre, é uma energia que foi dissipada e que às vezes não é totalmente aproveitada no seu sistema. Essa energia livre ela é calculada por menos da fórmula aqui, número de mols, constante de Faraday e o potencial. O potencial, ele sendo positivo, a gente vai ter um ΔG negativo. Porque número de mols, ele não existe de forma negativa, né? A constante de Faraday de forma negativa. Mas o potencial pode ser sim negativo. Se o potencial for negativo, nós teremos aqui um negativo multiplicado com um negativo, então nós teremos uma força de Gibbs positiva. Agora, se aqui for positivo, então aqui vai continuar negativo. E esse negativo, ΔG, vai ser menor do que zero. E aí, então, a gente tem uma espontaneidade da reação. O que quer dizer que a reação ela é espontânea? A espontaneidade de uma reação ela é devido à fácil interação entre os componentes envolvidos, como, por exemplo, alumínio, zinco, cobre, qualquer um desses elementos em que a voltagem sendo positiva, né, o potencial resultante sendo positivo, ele vai gerar uma espontaneidade devido à fácil interação entre os componentes. Em um querer doar, que é quem vai oxidar, e o outro querer receber elétrons. Isso é o que está reduzindo essa espontaneidade, favorece então a reação ser espontânea. Se o ΔE der negativo, quer dizer que a reação ela não é espontânea. Se ela não é espontânea, às vezes ela não vai acontecer e às vezes ela vai precisar de um catalisador ou de alguma coisa a mais dentro dessa reação para que ela ocorra. E isso quem vai te explicar melhor é o tio Soneca, calculando para vocês o ΔE. Então, galera, como o Pavanelli falou, meu querido amigo, ele falou que o ΔG tem que ser negativo para a reação ser espontânea. Resumindo, né? Aqui está escrito alguns potenciais padrões e se você reparar bem, esse cara aqui, ele é 3 mais e está passando para 0. Então, ele está sofrendo redução. Aqui também está sofrendo redução, aqui também está sofrendo redução. Então, você concorda comigo que todos esses potenciais aqui são potenciais de redução. Beleza, potencial padrão de redução. Agora, vamos analisar algumas reações aqui e ver se elas são espontâneas ou não. Bom, se eu pego o zinco na forma metálica e mergulho numa solução que tenha alumínio 3+, esse zinco, ele está na forma metálica, a única coisa que pode acontecer com ele é ele oxidar. Porque o zinco que você tem ali, ele é o zinco zero, é o zinco sem carga,
certo? Então, esse zinco aqui, ele pode se converter em zinco 2+, e para acontecer essa conversão, ele tem que sofrer um processo de oxidação. Mas para ele oxidar, é necessário que o nosso alumínio aqui, ao mesmo tempo, sofra um processo de redução, né? Não tem como alguém oxidar se outra espécie não reduzir. Então aqui você tem o zinco sofrendo oxidação e o alumínio sofrendo redução. Para calcular o ΔE dessa reação, lembrando que isso aqui não é uma pilha, então eu não posso colocar o potencial de redução maior menos o menor nesse caso. Lembre-se, não pode colocar o potencial de redução maior menos o menor nesse caso. Lembre-se, não pode colocar o potencial de redução maior menos o menor nesse caso. Isso aí só serve para pilhas. Nesse caso, você tem que pegar potencial de redução de quem está reduzindo, potencial de oxidação de quem está oxidando. O zinco ele está sofrendo um processo de oxidação. Se o zinco está sofrendo oxidação, esse potencial aqui não é o de redução, o potencial de oxidação vai ser com sinal invertido. Então eu vou colocar aqui, ó, do zinco mais 0,76. Beleza. Eu vou somar com o potencial de redução do alumínio. O alumínio, o potencial de redução dele é menos 1,66, então mais menos 1,66 aqui. Beleza. Potencial de oxidação do zinco, potencial de redução do alumínio, e eu estou somando os dois. Se você faz essa soma, esse mais com esse menos aqui vai ficar um sinal negativo, e a resposta do ΔI aqui, ele vai ser igual a menos 0,90 volts. Tá vendo que esse potencial ele deu um valor negativo? Quando o potencial dá um valor negativo, significa que a reação não é espontânea, ela não acontece naturalmente. Essa oxidação ela precisaria ser forçada para que ela ocorresse, entendeu? Então o zinco mergulhado em uma solução de alumínio não acontece reação nenhuma. Vamos ver mais exemplos aqui, ó. O cobre mergulhado em uma solução de zinco. O cobre metálico 0 e o zinco na solução 2+. Então o cobre ele estaria sofrendo um processo de oxidação e o zinco um processo de redução. Como descobrir se essa reação é espontânea ou não? Lembre-se que, ó, o cobre na forma metálica ele só poderia estar oxidando, ele não pode estar reduzindo, porque quem reduz não é o cobre metálico, é o cobre aquoso. Então aqui seria o processo de oxidação, enquanto aqui seria o nosso processo de redução. Para calcular o ΔE, nesse caso, que não é uma pilha, você não pode colocar o maior menos o menor. Você tem que colocar potencial de quem oxida mais potencial de quem reduz. Quem oxida aqui não está sendo o cobre. Se o cobre está oxidando, o potencial dele é 0,34 de redução. Mas o de oxidação é menos 0,34. O mais aqui é o mais da fórmula. E agora eu vou colocar o potencial de redução do zinco. O potencial de redução do zinco está aqui, ó, menos 0,76. Nesse caso, menos 0,34 com menos 0,76, nós chegamos a uma diferença de potencial total igual a menos 1,10 volts. Esse potencial também deu negativo, significa que essa reação ela não é espontânea. Lembrando que para ser espontâneo, o potencial tem que ser positivo. Por último, o alumínio metálico mergulhado numa solução de cobre. Esse alumínio metálico, o que pode acontecer com ele aqui é um processo de oxidação, enquanto que com o cobre pode acontecer um processo de redução. O cobre está na forma oxidada, ele está na forma catiônica, ele só pode reduzir. O alumínio está na forma metálica, ele só pode oxidar. Então, se acontecer uma reação, é essa reação aqui que vai acontecer. Não tem outros materiais dentro do nosso recipiente, né?
Só tem o alumínio metálico e o cobre 2+. Então, para que aconteça a reação, eles têm que ser os nossos reagentes. Então, agora vamos calcular a diferença de potencial dessa reação, para saber se ela é espontânea. O alumínio está oxidando, o cobre está reduzindo. O potencial de oxidação do cobre é o inverso aqui do potencial de redução, só se inverter o sinal. Então, o potencial de oxidação dele é 1,66. Eu vou somar com o potencial de redução do cobre. O potencial de redução do cobre é 0,34. Então, vai ficar aqui, ó, mais 0,34. Bom, mais com mais, continua sendo mais, né? Então, todo mundo aqui ficou positivo, basta somar esses potenciais. Então, o potencial total dessa reação, ele vai ser igual a 4 com 6, eu vou colocar um 0 e vou subir 1. 3 com 6 vai dar 9, mais 1 que subiu, 10 de novo, sobe 1. Aqui vai dar 2,00 volts, o potencial total dessa reação. Nesse caso, o potencial dessa reação é positivo, significa que ela é uma reação que acontece espontaneamente. Então, quando você mergulha o zinco no alumínio, numa solução de alumínio, nada acontece. É uma reação não espontânea, ela não acontece naturalmente. Quando você mergulha o cobre no zinco, nada acontece. É uma reação que não é espontânea. Agora, quando mergulhar o alumínio numa solução de cobre, a reação vai acontecer, o alumínio vai ser oxidado, o cobre vai ser reduzido e essa reação acontece espontaneamente. Fala, galerinha, beleza? Você tá mais clarinho Eu tô hoje. mais claro? É, não sei o que aconteceu. Olha os meus olhos. Tá castanhos, brilhando, né? Mel. Que isso? Eu não sei. Acho que vou perguntar depois pro Matheus W. O que É o ele nosso fez? editor, o que ele fez com a que luz, ele fez né? diferente Você hoje? deve ter percebido isso também. Acho que sim, hein? Gente, seguinte, para você revisar essa aula, acesse lá o Piolet, tem mais informações na descrição do vídeo e você pode fixar o seu conteúdo. Exatamente. Não esqueça que isso aqui é bastante importante, foi cobrado em vários vestibulares por aí. Simplesmente, né? assim, aquelas alternativas, se é verdadeiro ou falso, se a reação é espontânea ou não, isso cai demais. Exatamente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Um beijo pra galera aí. Beijo no coração. Pra todos os vascaínos. Todos os vascaínos do mundo. É nóis. Sofredores.